Meus amigos, minhas amigas, eu quero nesta oportunidade cumprimentar a você com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, que o amor de Deus seja derramado sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria nesta oportunidade tão importante nós meditarmos num trecho, um versículo da palavra de Deus que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o 6 e o versículo é o 22. Eu disse carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, que fala da seguinte maneira: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, meus amigos, minhas amigas, Paulo ele é bem esclarecedor nessa passagem bíblica. O primeiro ponto que nós devemos observar é mas agora. Ou seja, há uma diferença muito grande da pessoa que tem Jesus no coração e da pessoa que não tem Jesus no coração. E se nós observarmos, ele termina esse versículo falando da vida eterna. Mas, meus amigos, minhas amigas, até o ponto de recebermos a vida eterna em Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, há todo um processo que deve ser seguido. Há toda uma caminhada na nossa vida espiritual nesta terra, até o ponto de chegarmos e recebermos a vida eterna do Senhor. E nós observamos pelo menos 3 pontos importantes neste versículo, no versículo 22. Primeiro, Paulo diz mais agora, ou seja, ele faz uma separação. Antes de Cristo e agora depois de Cristo. Depois de se converter ao Evangelho, depois de aceitar a palavra no coração, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O primeiro ponto é libertados do pecado. Não há possibilidade, meu amigo, de nós recebermos a vida eterna proveniente de Deus, Pai, se nós vivermos ainda no poder, na direção do pecado. E o primeiro passo que nós observamos aqui é ser libertado do pecado. Ser libertado, ter a liberdade de ser liberto do pecado. Estar livre do pecado, de viver uma vida não mais do pecado, mas uma vida agora de acordo com a vontade de Deus. E o segundo passo que nós observamos é, depois de libertar do pecado, e feitos servos de Deus. Ou seja, no momento que você é liberto do pecado, no momento que você é transformado por Deus, liberto do pecado, agora você se constitui servo de Deus. Você agora é um servo do Senhor, você agora vai servir a Deus com total obediência, fidelidade à sua palavra. E o terceiro ponto que nós observamos aqui neste versículo 22 do capítulo 6 da carta aos Romanos é: e tende o vosso fruto para a santificação. Ou seja, a sua vida, o seu proceder, a sua caminhada espiritual nesta terra, as suas atitudes, o seu comportamento, vai fazer com que o fruto da santificação seja bem visível. Isso só é possível, meu amigo, se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pois é o Espírito Santo de Deus que produz na vida do homem e da mulher o fruto que é agradável ao Senhor. Então, depois de todo este processo, libertados do pecado, feitos servos de Deus e tendo fruto para a santificação, você agora por fim, vai alcançar a vida eterna. Você prestou atenção no versículo? Olha o que diz o versículo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que você entenda qual é a vontade do Senhor
e que você tenha disposição, vontade, uma atitude de querer a Deus, de querer a palavra de Deus, de querer viver uma vida para Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.